Olá para você, telespectador internauta, bem-vindo ao Ponto de Vista. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor e atleta de Jiu-Jitsu e MMA, Rodolfo Barcelos. Ele já conquistou torneios internacionais de grappling, que é uma modalidade de Jiu-Jitsu, e também desenvolveu um aplicativo para conectar praticantes e técnicos dessa modalidade. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Rodolfo. Olá, tudo bem? Muito obrigado. É um prazer estar aqui poder falar com vocês. Obrigado. Prazer é nosso. Rodolfo, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, né? Você começou a praticar artes marciais desde criança, né? Desde os 7 anos, e começou com o judô. Né? Conta para mim como é que foi, de onde que veio esse estímulo para praticar essa modalidade aí de arte marcial? Certo, eu comecei de pequeno mesmo, o estímulo foi do meu pai, que meu pai ele praticava judô, ele gostava, e ele, quando eu tinha 6 para 7 anos, ele queria me incluir numa arte marcial, justamente para eu começar a ter os valores, a disciplina, e dali foi muito legal, foi uma realização de sonhos. Poxa, que legal. Agora conta para mim, né? Você praticava o judô aqui em Guarulhos? Eu pratiquei judô em Guarulhos, no nosso clube de Vila Galvão, com a sensei Cristina, com a sensei Adriana também. As duas eram senseis do Bom Clima. A sensei Cristina era a técnica da seleção na época, que tinha de Nancy, que a gente tudo era fã, porque a gente via na TV, né? Olimpíada. Que legal. Agora, assim, você praticou alguns anos, foram acho que 6 anos, né, praticando, e depois você foi para o jiu-jitsu. O que te levou para o jiu-jitsu? No judô eu gostava mais da parte da luta de chão, eu gostava muito da luta de chão, e com a minha sensei, ela passava muito essa parte da luta de chão também. Então, assim, eu achei que começava a fazer mais sentido eu partir para o jiu-jitsu, né, propriamente a luta de chão, né. Agora, você sempre fala, assim, nas entrevistas, de um modo geral, que o jiu-jitsu para você é uma filosofia de vida. E eu queria que você explicasse para a gente quais são os princípios do jiu-jitsu, né, que fazem com que você traga isso como uma filosofia para você. Olha, o ponto forte do jiu-jitsu são os valores que o jiu-jitsu traz, né? Que você traz para a sua vida. Eu costumo falar que jiu-jitsu é lifestyle, né? É o estilo de vida que você vai levar. Porque o que você aprende lutando, convivendo com outras pessoas, a força, a confiança que você começa a ter sobre você e a vontade de vencer, não só você vai ter nas lutas, você vai carregar para a vida, para suas situações de vida. Você vai querer sempre dar o seu melhor, são valores incríveis que o jiu-jitsu traz. E a gente tem até visto, né, que o jiu-jitsu é utilizado como uma terapia para combater depressão, esse tipo de coisa. Fala um pouquinho para a gente como que o jiu-jitsu funciona na rotina, assim, de quem pratica, né? Por que tem essa característica aí também de ser uma terapia? É uma terapia, né? O pessoal costuma falar que quando chega para treinar jiu-jitsu, deixa os problemas para o lado de fora, né? Fica completamente imerso naquilo. O jiu-jitsu, ele não é um esporte fácil de se fazer, mas todo mundo pode fazer. Então, a gente fala que ele é um pouco ingrato porque você vai ter que se dedicar, você vai ter que treinar. Não tem como você dar um migué, você vai ter que realmente, né, fazer, treinar. Lógico, cada um de acordo com o que quer fazer. Você quer ser um campeão, quer ser um atleta, você vai ter que treinar muito, vai ter que treinar para ser um atleta. Se você quer treinar só para ter os benefícios, para saber a analogia, viver esse estilo de vida, você vai treinar dessa forma também. Afinal, às vezes, a pessoa que faz, ela pode ser um médico, precisa das mãos para operar, né? Ele não pode chegar lá e se quebrar no jiu-jitsu, assim como todos, né? Tem que voltar para casa para poder viver o seu dia a dia. Mas para você estar lá e sentir essa evolução no treino, você vai ter que ter hábitos melhores na sua vida. Não só essa parte mental, de ter mais confiança, ir para cima, ter foco nos seus objetivos, mas você vai ter que se alimentar melhor, ter hábitos melhores. Então, o seu corpo todo ele vai ser adaptado, a sua vida, né? Seu estilo de vida, né, vai ser adaptado se você for picado pelo bichinho do jiu-jitsu.
Agora, você é faixa preta grau 4, né? Sim. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funcionam essas graduações. Toda vez que a gente fala, poxa, alguém é faixa preta, você acha que a pessoa está lá no último nível, mas não é bem assim. Explica para a gente qual que é essa posição aí de faixa preta dentro do jiu-jitsu e também qual que é o grau máximo. O grau máximo é a faixa vermelha, né? E o jiu-jitsu a preta, ela não é a última faixa. A gente tem a faixa coral, depois tem a faixa vermelha. Os graus na preta, eles vêm de acordo com os anos que você é formado, os anos de preta em atividade. Então, pegou a faixa preta, teve lá a sua caminhada, que também nas outras faces exige tempo mínimo para... tempo e idade mínimo para as graduações. Quando chega na preta, 3 primeiros anos de preta, você é preta. Deu os 3 primeiros anos, virou 1 grau. Mais 3 anos, o segundo. Mais 3, o 4. Não, mais 3 anos, o terceiro, desculpa. E mais 5 anos, vira o 4º grau. Mais 5 para 5. E aí vai indo anos para caramba. Ou seja, tem que ter para chegar à faixa vermelha, é muita experiência, é muita caminhar. E vai ter idade, né? Porque... Quantos anos mais ou menos? Quantos anos o pessoal, né, de jiu-jitsu tem o pessoal que consegue chegar na faixa vermelha? Nós temos pouquíssimos faixa vermelha vivo hoje, né? Eu tenho como grande exemplo o meu mestre, que é o grande mestre Francisco Mansur. Ele é um faixa vermelha, ele é o último grau, ele já estourou até o tempo do último grau dele, lá que é o 9º. Ele não pode ir para 10º, porque ele não aceita isso, porque quem foi o desenvolvedor aqui do jiu-jitsu da família Gracie, né? Eles ficou para ele, reservado aos criadores da arte marcial, esse 10º grau. Mas o meu mestre, ele tem 83 anos, ele é um faixa vermelha, ele é ativo, ele continua dando seminários, é super lúcido e uma qualidade de vida incrível, justamente devido aos benefícios do jiu-jitsu, não só corporais, é lógico que a gente vai acabando se machucando um pouco na vida, fazendo muito, mas a parte mental, com certeza, a parte de coordenação física, com certeza, é de um nível muito bom, né? Poxa, que legal. Agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória dentro do jiu-jitsu, né? Eu tenho aqui algumas informações aqui, vou até consultar a colinha para não errar. Você é bicampeão de Naga, né? Aliás, sim, bicampeão de grappling pela Naga, que é a Associação Norte-Americana de Grappling. Você também é tricampeão mundial também de grappling pela WTKA. E campeão sul-americano também pela WTKA, pela CBJJE, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, tricampeão brasileiro pela CONFIBEC, que é a Confederação Brasileira de Esportes de Contato. Primeira coisa, esclarece para mim, para participar de todos esses torneios, né, torneios nacionais, torneios internacionais, você precisa ser federado, tem alguma parte burocrática, né? Que não é só treinar, né? Tem a parte burocrática também. Explica pra gente como que é o início dessa trajetória. Hoje é bem burocrático, né? São muitas federações, é muita gente que quer organizar o esporte, pretende, ou está nesse negócio do esporte, né? De federação, associações. Então, sim, para participar de uma dessas competições, você tem que ser federado, é uma taxa anual, e tem que pagar a inscrição de campeonato também. Hoje tem campeonato infantil, tem campeonato de criança, então, se criança quer começar a lutar, vai ser federado. Lógico que são campeonatos que trazem reconhecimento de título, mas a trajetória é muito longa e você que vai ser responsável. E qual foi o primeiro campeonato que você participou e que te levou a alçar essa carreira internacional? Não foi nem o meu primeiro campeonato, eu fui realmente picado de pequeno pelo bichinho da arte marcial. Então, assim, eu de pequeno, eu tinha um sonho, eu queria ser um lutador na época era Vale Tudo, era o MMA. Então, eu com 14 anos, eu colocava meu kimoninho para assistir na TV, o que estava passando que tinha, alugava aquelas fitas do Rickson Gracie. Então, era um sonho. E o caminho que eu tinha que seguir, que eu já tinha escolhido, era o jiu-jitsu como minha arte marcial base, né, desse mix de artes marciais. Foi aí que eu resolvi realmente me jogar de cabeça, treinar, levar minha vida, né,
minha adolescência, me formar como um atleta, como um competidor e poder depois me profissionalizar no MMA, né, que foi a realização do meu sonho. E, por exemplo, só me conta aí o período que você conseguiu todos esses feitos, né, de se tornar campeão mundial na NAGA e também na WTKA. Em que período que foi esse? Quantos anos você tinha? Quantos anos de jiu-jitsu você precisou para chegar até aí? Então, o NAGA, eu fui campeão do NAGA em 2015 e 2016, e os outros títulos da WTKA com FEBEC foram 2017, 18 e 19, tá? Foram toda a caminhada de vida para você poder chegar a um nível de competição profissional, porque no jiu-jitsu e no grappling é dividido por faixas, né? O competidor divide por faixa, é dividido por faixa. Então, eu certamente luto com faixas pretas, então até você poder lutar na categoria de faixa preta, que é a categoria principal desses eventos, você vai ter, como eu te falei, os anos de caminhada, de treino, até você se formar um faixa preta e estar apto às competições. Para chegar na sua faixa, são quantos anos? Hoje a faixa preta, então, isso é um negócio meio polêmico, né? Não tem tempo para faixa preta. Tem gente que demora 10 anos para pegar, tem gente que pega em 15, tem gente que treina 15, 20 e não é faixa preta ainda. Vai dar constância, não é que é impossível, vai dar constância, né? Não tem aquele negócio, o pessoal começa a fazer academia, faz a dieta, desiste do esporte. Jiu-jitsu não tem isso, vai ter que ter constância. Se você parar 1 mês, 2 meses, ele vai te cobrar. Quem vai te cobrar, na verdade, é você, que vai voltar querendo executar os movimentos e seu corpo já não vai ter mais a mesma eficiência. Seu corpo tem que estar modelado para aquilo com o jiu-jitsu. É um negócio muito, muito específico. Então, e tem gente que pega em 6 anos. Tem gente que pega em 6 anos, que ganha todos os campeonatos, é fenômeno. Então, é um negócio muito relativo. Certo. Imagina que isso. E a gente estava falando de grappling e no começo do programa, quando eu te apresentei, eu expliquei ali que é uma modalidade de jiu-jitsu. Explica para a gente no que ele se diferencia, no que o grappling é específico dentro do jiu-jitsu. O grappling, na verdade, é o jiu-jitsu sem kimono. Mas por que a gente fala grappling? Antes a gente chamava o jiu-jitsu sem kimono de submission. Hoje a gente chama de no-gi. Gi é o kimono, no-gi é sem kimono. Como o esporte se internacionalizou, está muito mais forte lá fora do que aqui, a representatividade dele tá muito bacana lá. Então, o grappling é a mistura de artes marciais sem kimono agarradas. Então, misturou o jiu-jitsu com o wrestling, né? Ah, legal. Agora sim, agora está bem explicado. Agora, você falou para mim, né, que, enfim, você conquistou, né, esses campeonatos, mas você disse para a gente que o teu sonho era o MMA. E você tem 3 lutas, né? Pelo menos as informações que a gente tem aqui, que você tem 3 lutas no MMA, e conta pra gente como é que foi a tua experiência quando você conseguiu ali atingir aquele objetivo. Na verdade, eu tenho mais lutas, né? É que oficiais são 3, né? Mas não são todas as lutas oficializadas. Eu tenho 6, mais ou menos. Aí, se for contar as lutas que você faz de peneira, e aí não entra no cartel profissional, porque você não recebeu, mas você teve que lutar. A experiência foi realmente a realização do sonho, né? Eu vivi um período da minha vida, né? Vivo um período da minha vida me dedicando a fazer isso, ser um atleta de alta performance, que é para poder chegar, né? Igual como eu fiz, eu fui atleta do Bellator, né? Sou atleta do Bellator, se eu quiser voltar a lutar, mas por enquanto agora eu estou parado. Então, é um evento grande, é um evento que me trouxe mesmo a realização do sonho, porque ali eu pude me sentir mesmo. Eu era um cara fã de Crocop, os caras que eu assistia mais jovem lutando, e eu pude dividir o mesmo card com o Mirko Crocop, algumas pessoas que eu era fã. Então, um garoto sonhador que conseguiu realizar, de ser um atleta profissional, que não é fácil ser no Brasil, depois de ser atleta profissional, ser contratado pelo evento grande, e aí depois lutar no mesmo evento que seu ídolo estava lutando, para mim ali foi pro Hop Hari, meu auge. Você falou para mim que agora você está parado, por quê? Eu tô ficando já com uma certa idade, né? Eu tô com 39 anos, você começa a avaliar mais os riscos, né?
por enquanto agora não faz sentido mais eu me arriscar agora por isso, embora eu goste muito, treine bastante, mas sei lá, nada que me impede ainda que um tempo aí eu meto um camp aí e caio para cima aí, é só eu ter um sonho mais animado durante a noite. Bom, gente, o Rodolfo está parado como atleta, mas agora ele tem uma outra função ligada ao jiu-jitsu também, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto hoje o professor e atleta de jiu-jitsu e MMA, Rodolfo Barcelos. Rodolfo, você estava contando para a gente, né, que você, enfim, decidiu parar a sua trajetória dentro do MMA, mas já faz um bom tempo, 15 anos, que você é professor de jiu-jitsu. E faz isso, inclusive, aqui em Guarulhos, né? Mas assim, quando a gente fala de jiu-jitsu, né, pensando no jiu-jitsu e diante das outras artes marciais, né? Como que está a evolução do jiu-jitsu em relação às outras artes marciais, quando a gente pensa no judô, ali no karatê, enfim, né? Naquelas artes marciais que estão ali lado a lado com o jiu-jitsu? Olha, o jiu-jitsu como arte marcial, ele vem se desenvolvendo assim demais, porque lá fora é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, né? Ou seja, é o jiu-jitsu brasileiro. E o pessoal gosta demais, está usando em cinema, todo mundo treina. A galera que, como a gente estava conversando antes, fala sobre, gosta de fazer jiu-jitsu para aliviar estresse, depressão. Então ele está ultra praticado. Mas falar sobre o lado esportivo do jiu-jitsu, o jeito que a gente vai se colocando, eu não acho que o jiu-jitsu, esse lado esportivo dele, competitivo, ele está evoluindo, está virando tanto um esporte de primeiro mundo, quanto os outros, né? Porque como eu vou o judô é um esporte olímpico, todo mundo, nosso sonho de praticar, a gente praticante de jiu-jitsu, nosso sonho era que o jiu-jitsu era ver nas Olimpíadas, né? Ver que chegou, virou um esporte de primeiro mundo, né? E não tem, né, essa chances disso acontecer, parece, devido à forma que ele é organizado, por federações. Mas em termos de eventos particulares, transmissões na TV, tá melhorando muito, estão fazendo coisa bonita. Mas isso é para acesso a poucos, né? Não é o acesso para todos, né? E a gente tem uma informação interessante aqui, né? Tem o projeto de lei 4.478 de 2018, é um projeto de lei do Senado Federal. Ele inclui a prática do jiu-jitsu no currículo de todas as séries do ensino fundamental, né? E a gente gostaria de saber qual seria o impacto de um projeto como esse, né, que já passou no Senado, está ali tramitando na Câmara. Se ele for aprovado, qual vai ser o impacto para a modalidade, na tua opinião? Olha, para a modalidade e também para a sociedade, né? Sim, claro. Exato, eu acho muito bacana, eu torço para que isso aconteça. E um exemplo de sucesso disso é Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai. Os sheiks lá, eles são fanáticos pelo jiu-jitsu brasileiro, eles praticam jiu-jitsu, e eles fizeram isso, essa determinação já existe há mais de 10 anos em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Faz parte das escolas, as crianças têm jiu-jitsu, os exércitos, as forças armadas, as forças policiais, todos praticam jiu-jitsu. Antes, não sei como está hoje, porque eu não consultei mais, mas há 10 anos eram só brasileiros, faixa preta, que eram levados lá para Dubai e tinham um emprego top junto ao sheik, né? Você trabalhava para o sheik, né? Dando aula nessas instituições de ensino, né? Aqui no Brasil vai ser bom, é uma oportunidade, né, para todo mundo, né? Já imagina a criança já aprendendo sobre respeito, sobre disciplina, né? Desenvolvendo autoconfiança, vai ser muito legal. E vai ser uma oportunidade de trabalho para os professores de jiu-jitsu também. Então, eu acho que para a comunidade de jiu-jitsu vai ser muito legal se isso acontecer. Eu acho que a gente vai realmente para outro patamar, até como cultura, né, do país, do que o pessoal aprende na escola, né? Legal, legal. E você, como professor, né, primeiro, o que te levou
a se tornar professor de jiu-jitsu, né? Você, enfim, você veste o jiu-jitsu mesmo, né? Como não só como esporte, né? Mas também como profissão, né? Conta para mim o que levou a passar para o outro lado, né? De aluno para professor. Exatamente, eu vivo de jiu-jitsu, né? Eu vivo jiu-jitsu, respiro jiu-jitsu, graças a Deus, o jiu-jitsu hoje ele é minha profissão e eu sou um cara abençoado por ter tido essa oportunidade também, grato, porque a gente sabe que é muito difícil no Brasil a gente ter apoio, esporte, reconhecimento do esporte e converter isso no lado financeiro, né? Não só para professor de jiu-jitsu, mas a gente sabe como é a realidade dos professores também, né? Então a gente gostaria até de mudar essa visão. E, para mim foi natural, porque eu já treinava. Eu, para continuar treinando, para continuar no meu processo de aprendizado, eu tinha que começar a ensinar também, porque você aprende muito. Até hoje eu aprendo com meus alunos, chega aluno iniciante, às vezes eu aprendo ensinando, porque ele me faz uma pergunta, eu tenho que ver do ponto de vista diferente para poder, me faz pensar fora da caixinha. Então, a gente continua sempre aprendendo e evoluindo. Então, fazia parte do processo evolutivo. E depois fez parte do meu processo por virar minha profissão. Então, eu tinha que dar aula de jiu-jitsu, eu tenho que dar aula de jiu-jitsu, né? E hoje você, inclusive, treina, né, atletas de alto rendimento. Tem aqui o Fernando Capitão, o Robson Negão, que participou do Ultimate Fighter Brasil. Então, você também está treinando atletas de alto nível que precisam ali de uma atenção maior. Quando você pensa nisso, qual que é o maior desafio do atleta aqui no Brasil? Na verdade, esses atletas eles não treinam mais, né? Eles já pararam de treinar. Eu fui treinador deles, a gente já fomos companheiros de treino também. Eu hoje eu não estou tendo nenhum atleta aqui no Brasil que eu treino, não tem ninguém que eu estou formando para poder ser um grande campeão. Eu estou realmente pensando no jiu-jitsu mesmo como modalidade de acesso a todos, é o famoso jiu-jitsu para todos. Ah, legal. Isso como uma... o que você falou, né? Você usar o jiu-jitsu como uma forma de ter uma qualidade de vida melhor, né? De seguir ali como uma filosofia e não só pensando em alto rendimento. Alto rendimento, exatamente. Eu acho, por exemplo, você falou na escola, né, das crianças terem jiu-jitsu. Às vezes você vê uma criança com deficiência, com aquela perninha mais curta, andando com dificuldade, você para pensar, a sociedade hoje ela tá mudando, está tentando evoluir esse tipo de visão, mas com certeza ela sofre um pouco de bullying, né, devido à condição, devido à deficiência. Você imagina uma criança dessa que já se sente diferente dos outros, ela aprendendo uma arte marcial onde ela vai se sentir mais poderosa, sabe? Ela vai se sentir mais confiante, vai fazer muito bem. Ah, legal. Isso mesmo. Isso altera, né? Modifica a autoestima de quem pratica, né? É super legal. Agora, tem uma informação aqui que eu achei super interessante. Você recebeu 4 homenagens de mérito esportivo aqui na Câmara de Guarulhos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o que representou essas homenagens para você. Para mim é um grande reconhecimento, né? Porque assim como começar a entrevista aqui também, eu me sinto muito grato de ser reconhecido pelo meu trabalho no esporte, as coisas que eu fui desenvolvendo. É meio que meu reconhecimento como o meu Oscar, né? Ser reconhecido pela sua cidade. Para mim é muito importante. Isso. E como professor e instrutor de jiu-jitsu também, você é responsável, né, pelo jiu-jitsu, pela Escola de Formação de Policiais lá de Nova York. Como que isso aconteceu? Você morou lá um tempo? Como que foi, em primeiro lugar, esse contato e esse aprofundamento de relação a ponto de você ali também dar seminários em Nova York? Conta pra gente. Exatamente. 2013 eu migrei para lá, né? Não tinha opção, porque o faixa preta brasileiro em 2013 que tinha que ir para os Estados Unidos, né? Receber em dólar, ter um reconhecimento melhor, ter uma profissão mais digna de professor de jiu-jitsu, né? Afinal, você é Brazilian Jiu-Jitsu, certo? O professor de jiu-jitsu brasileiro.
Então, eu mudei para lá, e também, como eu estava nesse processo de transição com o MMA, lá era o lugar que eu poderia chegar em grandes eventos, podia conseguir uma projeção maior na minha carreira, e mudei. 2013 até 2017 fiquei lá, e depois eu constituí academia lá, e então comecei a ficar cada 3 meses, 4 meses no Brasil, 1 mês, 2 meses lá, e me dividia assim. Hoje eu vou 3 vezes por ano. Até então, 1 ano e meio, quando eu estava lutando, eu tive que ficar lá mais 5 meses, alguns períodos que eu tive que ficar mais tempo devido ao período de camping. Mas hoje eu fico, 4 meses no Brasil, 1 mês lá, mais ou menos uma média dessa. E aí eu desenvolvo esse trabalho com a polícia do estado, né? Academia de Polícia de Formação do estado. Então, tem os State Troopers, eles no processo de formação têm o jiu-jitsu como modalidade. Eu sou responsável pelo jiu-jitsu deles, e eu tenho um aluno formado por mim, que é um faixa preta, que ele é um policial, instrutor de defesa pessoal lá. Então, o jiu-jitsu ele faz parte da cadeira de formação deles. Isso, para mim, não ganho nada com isso é um trabalho totalmente institucional, mas isso, para mim, também é um grande privilégio, e eu vejo como fazendo algo à comunidade, doando algo de mim para a comunidade, né, para a polícia. Né? E qual a diferença, né, desses policiais praticarem, terem conhecimento e praticarem o jiu-jitsu? Né? O que diferencia isso na rotina de trabalho deles? Tem um aspecto psicológico, né? Como a gente tinha falado antes, que o jiu-jitsu é bom para desestressar, é bom para o cara ter outras formas de visão, para ele ver que ele não é tão especial como ele pensa que é, para todos os seres humanos, né? Independente da profissão. E tem um lado que é importantíssimo, de ele estar preparado para as situações que ele tem no trabalho, né? As situações de rua. Ele tem que estar preparado para tentar quebrar algum ataque, para se defender, para tentar antecipar algumas coisas também, né? A gente brinca que no jiu-jitsu a gente começa a enxergar para frente as coisas, né? Porque é um xadrez do corpo humano, então é igual xadrez, você tem que antecipar as jogadas. Agora, falando, você também, além de ser professor, você desenvolveu junto aqui com o Lucas Fernando Amorim um aplicativo, né, que facilita a vida dos praticantes e dos técnicos do jiu-jitsu, né, o Goodfellas. Eu queria que você explicasse para mim como que nasceu essa ideia de criar, né, de desenvolver tecnologia aplicada ao jiu-jitsu. Certo. A gente identificou essa carência do jiu-jitsu para ter acesso a mais pessoas, né? E o que acontece? As coisas não podem estar concentradas na mão de federações. A gente quer que o pessoal tenha mais acesso, tenha mais liberdade em poder se comunicar, em poder se integrar com outras pessoas, se conectar com outras pessoas. E a gente resolveu misturar tecnologia, usando tecnologia para desenvolver jiu-jitsu e jiu-jitsu para desenvolver tecnologia. Então, por que não você ter um aplicativo, onde esse aplicativo eu consigo marcar por geolocalização treinos com outras pessoas, outros praticantes, eu participar de um ranking regional, eu poder ser posicionado. Hoje todo mundo quer ser posicionado, quer pertencer a algo. Então é uma forma de todos pertencerem, uma forma híbrida de funcionamento, porque eu vou estar lá online, eu vou dar match, vou pesquisar o meu parceiro de treino, vou dar match, vou me encontrar com ele, vou fazer esse treino, e eu também vou poder desafiar. Eu vou poder fazer um desafio que vai ser um desafio profissional, e um desafio só que vai ser aquele joguinho amistoso. Então é a chance de todos se aproximarem de todos. Eu vou poder lutar com um grande ídolo meu, se eu tiver dinheiro para pagar o preço dele. Certo. Então, assim, o jiu-jitsu, como você falou, todo mundo pode praticar, né? Tem algum pré-requisito? Como que funciona o início da prática do jiu-jitsu? De repente a pessoa está assistindo o programa e se interessa. Poxa, eu queria saber mais sobre jiu-jitsu. Não, o jiu-jitsu não precisa... Você precisa ter vontade e disposição, vontade de aprender e cair para cima, procurar um lugar que você confia, onde você vai se sentir bem, escolher bem seu professor, porque é um caminho que você vai ter longo com ele, você não vai poder ficar trocando, não vai ser muito legal isso. É um mestre, né? Exatamente, onde você se sentiu bem, começa e se doa o máximo possível, que com certeza vai valer a pena. Então, você que está pensando aí em fazer jiu-jitsu,
Começa que você precisa fazer, você não vai se arrepender. Vai fazer muita diferença na sua vida, pode ter certeza. Positivo. E o aplicativo também funciona, por exemplo, para essa pessoa que de repente está interessada e quer fazer, ele é aplicado também para o iniciante? Sim, ele é aplicado para o iniciante também. Hoje tem muito material, muito conteúdo na internet, né? Hoje até o pessoal que está chegando já para treinar, o pessoal sempre tem aquele, professor, vi no YouTube aqui, não sei o quê, a gente não costuma, né, gostar muito, mas pô, se for ver de um lado positivo, é legal, né? É legal, o cara está se alimentando. A gente não gosta por quê? Porque não sabe, né, o que ele viu, se é um negócio de verdade ou não, se funciona ou não. Mas assim, olha como está correndo a informação. Antes, para você ter acesso a um grande lutador, você tinha que ir no seminário dele, esperar ele chegar na sua cidade, ou você ir até a cidade dele visitar, pagar para poder ter acesso a ele. Hoje esses conteúdos estão disponíveis em internet. Agora imagina você ter acesso a essas pessoas para poder treinar. Entendeu? Não só essas pessoas, como parceiros de treino para você também. Tem gente que não treina porque não sabe que tem academia a 3 quarteirões da casa dele, só que é uma sobreloja em cima, não é uma academia de grande marca. Então ele vai começar a visualizar essas academias, ele vai começar a visualizar parceiros de treino igual ele vai poder começar a se identificar com pessoas, ele sendo iniciante. Ele vai poder escolher parceiros de treino para ele poder treinar do mesmo peso, da mesma graduação, da mesma experiência, da mesma conexão até de amigos com que ele tem. Então isso vai deixar ele mais confortável, né? E vai deixar ele um pouco mais livre. Ele não está aprendendo com outros professores, mas o jiu-jitsu é um negócio que conecta pessoas, faz network. Ele pode uma pessoa, um praticante, pode estar viajando em outro país e ele, eu vou aqui acessar aqui, eu quero ver quem está disponível na região. Vamos ver se dá match e vamos fazer acontecer. E o importante é que isso tudo é de uma forma legal, né? Porque o que pode acontecer? Eu vou sair gerando desafios aí de amistosos e vou lá, vou machucar a pessoa, eu vou marcar fazer algo, vou machucar. Não. A gente está profissionalizando o jiu-jitsu, porque hoje o cara que for desafiado ou o cara que for fazer um treino, que for receber uma aula, ele vai ter todo o amparo jurídico. Ele vai estar recebendo um contrato, onde ele vai fazer assinatura, né, online mesmo, e ele vai ter que cumprir. São regras da lei que ele vai ter que cumprir, porque nós estamos falando de uma arte marcial, estamos falando de algo sério. Então a gente quer elevar o esporte. Super legal. E foi um prazer conversar com você, porque, gente, a conversa passou rápido, né? A gente já chegou ao final do programa. E eu te agradeço a sua participação, também esse entusiasmo com relação ao jiu-jitsu, né? E acaba entusiasmando as pessoas também aqui que estão assistindo, que estão ligadas no programa. Obrigada novamente, então, Rodolfo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, o que eu considero um reconhecimento da minha cidade. Então eu estou muito feliz, foi um bate-papo muito gostoso, que eu tive muito prazer em participar. Muito obrigado. Legal, então, Rodolfo, agradeço você também que ficou com a gente assistindo o programa e convido você a participar, a acompanhar as nossas próximas edições do Ponto de Vista. Até lá!